A leitura de hoje, eu li há pouco, né? Meus dias são um pouco corridos, então eu li há pouco somente, e ela foi realmente muito interessante, exatamente porque momentos antes, eu estava conversando com uma pessoa muito cara ao meu coração, muito cara ao meu coração, que ela se fechou para a possibilidade de amar devido a traumas desta existência, e eu consegui perceber um trauma de muito tempo atrás, de várias existências para trás. E, enfim, hoje nós vamos então falar um pouco sobre isso, sobre o início principalmente do texto. João vai falar sobre esse medo que muitos de nós temos. E a Dani falou isso, né? A dor de cada um é individual e intransferível, assim como a caminhada. Vocês não sabem disso, mas eu estou tomando corticoide, injeção de corticoide já há um bom tempo, porque no domingo, sem ser domingo passado, o outro, eu dei um mau jeito na coluna, muito sério, muito sério. Curiosamente, não foi na academia, foi me abaixando para pegar uma coisa que caiu embaixo da cama, e eu simplesmente dei uma torção, e eu fiquei dias andando assim. Eu fiquei literalmente andando assim durante vários dias, e eu estou tomando até hoje a injeção de corticoide. E foi interessante porque a pessoa que me indicou, e ela falou: olha, essa injeção dói muito, vai ficar doendo, você não vai conseguir depois andar e tal, tudo mais. Eu tomei a injeção, não senti absolutamente nada. Alguns dias depois tomei a outra dose de injeção, não senti absolutamente nada. Depois tomei a outra dose de injeção, não senti absolutamente nada. E a pessoa me falou que quando ela tomou, ela não conseguiu andar, não conseguiu encostar no lugar. Então é sobre o que a Dani falou, né? E o que dói para o outro pode ser que para mim não. Mas o que dói para mim pode ser que para o outro. Então, não, às vezes as pessoas têm a infeliz ideia de que, não, se não doeu para mim, também não vai doer para você. Um equívoco imenso. E a Dani também falou sobre superação, né? Superação. Nietzsche já dizia, né, que aquilo que não nos mata nos deixa mais fortes, né? Essa é uma frase muito interessante porque a minha mãe adoeceu quando eu tinha 8 anos. Minha mãe ficou com câncer e ela desencarnou quando eu tinha 12. Aos 14, eu fui ver um filme no cinema e no início do filme aparecia uma frase: That which does not kill us makes us stronger, que é exatamente a tradução para aquilo que não nos mata nos deixa mais fortes. Eu tinha 14 anos. E curiosamente aquela frase se tornou um mantra meu. Então, superação. O que a Dani falou é muito importante, superação. E hoje, como você já deve ter percebido, estamos cercados novamente pelos bichinhos, mas eu vou ligar aqui e vamos torcer para que venham. E a varanda está fechada, mas eles entram, não sei por onde. Eu acho que eles se desmaterializam lá fora e se materializam aqui dentro. Então vamos lá. Capítulo 46, queridos, do livro Amor e Sexualidade. Lembrando que nós iniciamos o estudo deste livro pela segunda parte. E hoje, então, estamos fazendo 20 semanas de estudo, porque iniciamos exatamente no capítulo 26. Deixa eu ver. Exatamente. Iniciamos exatamente na segunda parte do livro, capítulo 26. Então hoje é a nossa 20ª semana de estudo. Gente, tomara que eu esteja aprendendo alguma coisa com tudo isso, né? Então hoje o capítulo 46 é Amor e Saúde 1. Semana que vem, capítulo 47, Amor e Saúde 2. Vamos então ver o que Joana nos diz. Lembrando que eu não faço a leitura do texto todo, mas somente de algumas passagens. A Joana vai iniciar com a questão 920 de O Livro dos Espíritos, que é muito importante. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? É uma pergunta muito interessante e muito importante. Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. E a questão 922 complementa esta, que vai dizer que você ser feliz é você estar com a consciência tranquila de estar fazendo o seu melhor. Aí a gente vai lá para 614, que diz que a lei de Deus está dentro, que a lei de Deus, quanto mais nós nos aproximamos da lei de Deus, mais felizes nós nos tornamos. E aí pulamos da 614 para 621, que as leis de Deus estão na nossa consciência. Então, Livro dos Espíritos, questões 614, 621,
920 e 922, elas se interconectam. Tem outras também no Evangelho segundo o Espiritismo, mas não vamos sair daqui fazendo essas ligações doidas do Jack. Então vamos ver então o que Joana nos diz. As injunções penosas que são vivenciadas na sociedade contemporânea, violenta e quase insensível, olha o que ela nos diz, é impressionante, conduzem a criatura à reserva e ao retraimento. Não são poucas as pessoas que se sentem temerosas de amar, contraídas e amarguradas, sem ânimo para novos relacionamentos fraternos ou afeições mais profundas. E muitas vezes elas não se tornam amarguradas, não. Elas somente se fecham. Elas entendem... Eu vou ter que passar a noite inteira olhando para ver se eu não esmago nenhum bichinho aqui. Elas se fecham e elas entendem o seguinte, essas pessoas, homens e mulheres: como já me feriram, eu vou me fechar, porque aqui dentro eu estou seguro e aí eu não permito que ninguém mais me fira. Eu não vou me permitir mais sofrer como eu sofri, passar por esse trauma que eu passei. Temem novas... exatamente o que ela diz aqui. Temem novas sortidas da decepção resultante da traição de que foram vítimas ou da ingratidão com que os seus gestos de bondade e ternura foram retribuídas. E em muitas ocasiões não é nenhuma outra coisa. São N questões. N. Podem ser variadas questões em que... Vou dar um exemplo. Por exemplo, você em uma outra existência pode ter sido passado por um trauma severo vindo da parte do sexo masculino. Por exemplo, é só um exemplo, ok? Então, uma mulher que uma vida passada, ela sofreu por um trauma severo, ou nessa existência, por exemplo, de uma relação abusiva, e ela simplesmente se fecha. Ela acredita que todos os homens vão ser daquela forma, e elas deixam de acreditar no homem, no caso no sexo masculino, ou no sexo feminino também, isso, como que possam existir pessoas do bem, deste ou daquele sexo. E é como eu fiz na postagem, se eu não me engano, da semana passada, da sexta passada ou da sexta retrasada. E é muito importante que nós entendamos, queridos. A postagem da sexta era a seguinte: os diamantes são raros, mas eles existem. O amor também. Acredite no amor. Vá lá no meu Instagram, tem essa postagem que eu fiz lá. A figura era até de um diamante. E é isso. Então, muitas vezes nós sofremos, tanto homens quanto mulheres, ok? Eu estou me referindo aqui às mulheres, mas homens igualmente. E aí, então, essas pessoas, elas se fecham. E aqui ela vai falando num outro enfoque. Receiam abrir-se à amizade e experimentar novamente desprezo ou censura. E eu iria mais longe: desprezo, censura ou dor e sofrimento igualmente. Porque, por exemplo, numa relação abusiva, não é desprezo e censura que você passa por dor. Dor, muitas vezes, literal e extremo sofrimento, sofrimento extremo. Então, lembrando somente uma questão, que este capítulo que nós estamos lendo foi retirado do livro Lições para a Felicidade, capítulo 30, de 2015. E tenho certeza absoluta que se Joana fosse escrever esse mesmo texto hoje, em pleno 2021, estamos em 2021? De novo eu não sei em que ano a gente está. Sei lá que ano que a gente está. É que no meu planeta sempre é diferente. Então, ela estaria falando sobre as relações abusivas. Tenho certeza que ela não botaria somente desprezo ou censura. Ela igualmente ia falar dor, sofrimento, porque as relações abusivas é isso que fazem, e aí principalmente com as mulheres, né? Nós não vemos campanhas sobre relações abusivas contra homens, exatamente porque nós vivemos numa sociedade ainda, não tem jeito, ainda patriarcal, machista, em toda a história da humanidade. Ontem nós falamos bastante sobre essas questões teológicas, religiosas, porque, como eu falei ontem, a religião, ela sempre foi o centro da sociedade. Sempre foi assim. Hoje não é, mas sempre foi assim. Sempre foi Estado e religião, eles sempre andaram unidos. Nós vemos isso na história das religiões. E o que ocorre, sempre essas religiões e essas sociedades foram patriarcais e machistas. Machista, literalmente falando, no caso que a mulher era um simples objeto. Não é à toa, não precisa ir muito longe, queridos. As mulheres eram
trocadas por mercadorias. As mulheres valiam um dote, um homem comprava uma esposa. Ou seja, a mulher era uma propriedade. A mulher, na época do Cristo, por exemplo, ela era uma propriedade do pai que passava para ser uma propriedade do marido. Então, a mulher era como se fosse um objeto. Por isso que se fala tanto nas relações abusivas em relação às mulheres. Primeiramente porque os homens vivemos nessa sociedade ainda e os homens eles detêm a força física. Então, não somente a força física, muitas vezes as questões estão igualmente financeiras. Ontem nós falamos muito sobre isso. Um homem que sustenta a casa porque a mulher decidiu ser mãe e cuidar dos filhos, opção dela, não, nasci para ser mãe. E o homem, por exemplo, num ímpeto de machismo, ele diz, porque quem paga as contas sou eu, quem manda sou eu. Para quem não sabe, isso é caracterizado como uma relação abusiva. E até pouco tempo atrás, parecia que era normal um homem impor a sua vontade à mulher, porque era ele que pagava as contas da casa. Hoje em dia já vivemos numa sociedade muito mais igualitária, mas ainda tem mulheres que não trabalham. Tranquilo, nada é natural, tanto a mulher que trabalha quanto a mulher que também, igualmente, ela vai cuidar do lar, cuidar dos filhos. Muitas mulheres, quando a maternidade chega, ela não quer entregar a educação dos filhos para terceiros e ela decide sair do mercado de trabalho. Muitas vezes o marido ele consegue receber um salário que possa manter a casa e ela resolve sair para se dedicar aos filhos. E está ótimo, simples assim, muito bom. Infelizmente, nem todos podem, mas muitas mães elas já nascem com isso. E sim, nós vamos ver então homens dizendo que porque eles pagam as contas, eles que mandam, tem que ser feito da vontade deles. Aqueles ditados retrógrados, lugar de mulher é na cozinha, por incrível que possa parecer, isso é um ditado popular. Né? Precisamos, com muita urgência, refazermos a mentalidade dos homens na nossa sociedade. Mais à frente, Joana nos diz: infelizmente, há uma proliferação muito grande do mal, não obstante o bem jamais haja estado ausente da terra. Todo inverno, por mais rude, faz-se suceder por primavera rutilante e rica de beleza. Vejam que o título do capítulo de hoje é Amor e Saúde. Então ela vai nos mostrar como é importante amar para a saúde física. Da mesma maneira que se multiplicam a infâmia e o desar, florescem inumeráveis expressões de amor e de solidariedade, que sustentam a vida e a tornam digna de ser experienciada. Somente porque algumas expressões de degenerescência moral se apresentam em destaque, não há como ignorar-se a grandiosa presença da abnegação e do sacrifício, da amizade pura e do culto do dever, confirmando as elevadas conquistas da humanidade. Amigos incomparáveis se revelam, aguardando correspondentes em todos os segmentos da sociedade. Por temor aos maus, perdem-se o convívio salutar e os estímulos dos bons companheiros. Ou seja, mais uma vez, o medo, tem que ficar olhando aqui, o medo, quando ele toma conta da pessoa em relação aos afetos, ele bloqueia, ele paralisa. E a pessoa, então, ela passa a ter medo de se relacionar, seja no campo da amizade fraterna, seja no campo dos afetos, com medo de novo, ser machucada, seja homem ou seja mulher. Muitos homens também passam por isso, eles passam por determinadas questões nas áreas afetivas que eles então resolvem se fechar. Mas é claro que isso nós vemos muito mais nas mulheres, porque exatamente quando as relações abusivas em relação às mulheres, elas são muito patentes, são muito presentes, e estão a questão da própria, infelizmente é um fenômeno cultural, a questão da traição. Os homens ainda traem mais do que as mulheres, não que as mulheres não traiam, não vou adentrar aqui em dados estatísticos para não assustar ninguém, mas é fato que os homens eles traem mais do que as mulheres, devido exatamente a essa educação completamente equivocada. E aí nós vamos ver, então, muitas mulheres se fechando.
A pessoa que sofreu uma dor da traição, sofreu uma questão de um relacionamento abusivo, sofreu uma perda, um trauma amoroso que não seja da traição ou de uma relação abusiva, mas que sofreu um trauma severo no campo afetivo, então a pessoa ela se fecha e ali ela está protegida. Ou seja, o medo a protege. Ela se coloca nessa armadura, não, aqui que ninguém entra. Não vou mais permitir que ninguém entre porque a dor que eu passei, a dor que eu sofri, eu não quero sofrer novamente. Isso efetivamente ocorre. Mas Joana vai nos dizer, queridos, que quando nós nos permitimos amar, claro que vamos estar correndo o risco novamente de sermos machucados, sim, mas que o amor, ele traz saúde. É como eu sempre digo para as pessoas, se na primeira vez que eu, que você, que nós começamos a aprender a andar, a primeira vez que a gente caiu e o joelho sangrou, a gente tivesse desistido de andar, queridos, seríamos um planeta de pessoas engatinhando, andando de quatro pelo planeta. E nós não fizemos isso. Nós nos levantamos e com o tempo fomos aprendendo a andar e não caímos mais. Em relação ao amor é a mesma coisa. E eu entendo que muitas vezes falam, não, mas homem não presta, ou tem os homens que vão dizer que mulher não presta devido aos seus traumas igualmente. E eu falo assim, não é isso, não é assim. Precisamos muito estar conscientes disso. Não é porque uma relação afetiva não deu certo, duas, a terceira não deu certo, não quer dizer que não hajam homens de valor e mulheres de valor. Então, sempre, por favor, para as moças que foram criadas, e eu conheço mulheres que cresceram ouvindo das mães dizendo isso, homem nenhum presta, homem é tudo cafajeste. E aí elas crescem, aquilo se torna realidade. Por mais incrível que possa parecer, elas crescem com essa crença limitante e para se sentir seguras, sabe o que é mais incrível? Sabe o que é mais incrível? Muitas vezes elas podem trair exatamente relações afetivas para si, em que os homens vão traí-las para que elas se sintam segurança. Olha que absurdo! Sintam segurança nas suas crenças limitantes e digam: bem que mamãe falou, homem nenhum presta. Queridos, o psiquismo humano é muito mais complexo do que nós podemos pensar. Muitas vezes nós vamos atrair questões, pessoas, relações para confirmar nossas crenças limitantes que são equivocadas, porque nós precisamos confirmar que é importante nós estarmos no nosso terreno seguro. Ou seja, eu cresci ouvindo isso da minha mãe, eu vou atrair isso para ter certeza absoluta, e aí eu me sinto segura, e aí eu não me relaciono mais. Por incrível que possa parecer, queridos, isso ocorre e muito, não é pouco, não. Joana continua. Deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui. Tem tempo ainda. Quando a claridade, mesmo que débil, se oculta, predomina vitoriosa a sombra. Mas a recíproca também é verdadeira, ou seja, quanto mais luz, menos sombra. O que estimula a ampliar-se a débil chama com os combustíveis do amor, a fim de que se transforme em labareda crepitante e poderosa. Emmanuel tem uma frase que ele diz que mas é sobre outras questões. Emmanuel vai estar falando sobre as paixões que destroem. Ele vai dizer que o incêndio devastador se inicia pela simples fagulha. E é uma verdade em relação às paixões que destroem. Mas aqui ela não está falando das paixões que destroem, ela está falando do amor que constrói, o que é bem diferente. Então, precisamos fazer com que essa... Tadinho do bichinho, gente. Né? Dá uma pena dos bichinhos. E, desculpe. E vai fazer com que esse sol ilumina e nos aqueça. É importante. Então, se você está aqui me ouvindo, como em tantas outras lives, na segunda parte, onde os comentários estão abertos, tantas e tantas pessoas dizendo: eu não acredito mais no amor. Acredite. Existem homens de bem no mundo. Existem mulheres de bem no mundo. Se você foi ferida, se você foi ferido, e se você consciente ou inconscientemente se fechou nessa armadura, abra. Permita que a vida venha até você.
Permita-se dar a oportunidade da vida trazer até você, quem sabe, uma relação, estou cercado de bichinhos, uma relação afetiva saudável. Mas para isso, não se esqueça, você tem que se despir, muitas vezes, das crenças limitantes em que você foi criada, foi criado, e que tomou isto para ti, para você, como uma verdade absoluta, como, por exemplo, todo homem é cafajeste, ou no caso, às vezes, do homem que foi traído pela mulher e a mulher abandonou o pai com os filhos pequenos e o pai que vai dizer: mulher nenhuma presta. Nenhuma verdade, nem todo homem é cafajeste e nem nenhuma mulher presta. Isto é uma ampla e restrita mentira, porque existem muitos homens de bem que se dedicam à família e existem, porém, muitos homens solteiros de bem, assim como existem mulheres corretíssimas e também existem mulheres solteiras por aí buscando um homem de bem. Então, primeiramente, se dispa desses valores equivocados de que homem não presta, de que mulher não presta, se permita. E mesmo quando você se permitir, caso esteja atento, esteja atenta aos sinais que a vida te envia. Às vezes as pessoas, quando elas decidem se abrir, elas estão tão carentes afetivamente falando e com medo de, a partir desse momento dessa abertura, com medo de ficar sozinho, com medo de ficar sozinha, eles permitam que qualquer um adentre a sua vida afetiva, que aí também está errado. Então, não é porque você se despiu dessas suas crenças limitantes e vai se permitir amar, que você vai permitir que qualquer um adentre a sua vida. Queridos, hoje ainda eu estava falando também isso com uma amiga muito amada do meu coração, com uma outra pessoa. Há pouco eu falei de uma, agora eu estou falando de outra. Nós precisamos ser mais seletivos nas nossas relações afetivas. Então, vamos buscar selecionar mais. Não é querer alguém perfeito, de novo, eu sempre falo isso. Não é querer alguém perfeito. Ah, ele tem que ser, ele ou ela tem que ser lindo, maravilhoso, rico, bom de cama. Não, dá para ser menos, tem que ser nota 10 em tudo. Mas você não é nota 10 em tudo. Por que você quer que o outro, que a outra seja nota 10 em tudo? Por favor. Então, às vezes, nossa, ele é muito bom, mas sei lá, ele tem uma orelha de abano, sei lá eu. Nossa, ela é linda, mas sei lá, eu não gosto do cabelo dela. Eu sei lá eu, sei lá eu. Então vamos entender, assim como você não é perfeito, não exija do outro, da outra perfeição. E eu sempre falo isso. Então, quais são os valores corretos mais importantes que nós temos que buscar numa relação? Os valores morais e espirituais, queridos. Estes são os valores mais importantes. E é claro que eu entendo, né? Ah, se você é Angelina Jolie, você não vai querer um Shrek na sua vida, né? E se você é um Brad Pitt, você não vai querer uma Fiona, sei lá, eu só estou falando coisas que me vieram à mente, mas eu entendo que você vai querer alguém que tenha uma aparência que te seja agradável. Não está errado, não, está perfeito. Você vai querer alguém que tenha não somente os valores morais, mas que sexualmente, não precisa ser nota 10, mas também que seja, sei lá, um 7, né? Em todas as questões, né? E é interessante porque muitas vezes a hipocrisia, ela fala que não, que o mais importante, sem dúvida, são os valores morais e espirituais, mas os outros valores também são importantes. Tá? Isso é muito importante que a gente coloque, tá certo? Tanto que sempre existem, as pessoas elas vão se encontrar, elas vão se encontrar. Agora, dê valor ao que é mais importante. Então, na sua escala de valores, beleza, dinheiro, cultura, sexo, aparência, que é a beleza, né? Valores morais e espirituais, queridos, eles têm que estar no alicerce do relacionamento. Então, para isso, você tem que exigir uma nota alta, sim. Tá certo? Então, nos valores morais, espirituais, exija alguém 7,5, 8, exija. Exija sim, porque é isso que vai mostrar quem a pessoa verdadeiramente é. Ou seja, um espírito vivendo em uma alma encarnada.
Tá certo? Então, isso é muito importante. Esses são os valores mais importantes. E o resto? Bom, não, eu me lembro do Big Bang Theory, quando tinha lá no início, bem no início eu assistia, e eu não lembro do nome das pessoas, mas tinha um dos nerds, né? Eu acho que eram quatro caras nerds, e aí um deles começa a namorar a vizinha, né? Que era uma bonitinha. E eu nem sei se esse coisa ainda existe. E aí eu me lembro de uma vez que ela estava conversando sobre a outra em relação à parte sexual dele. E ela falou assim: Nossa, mas ele até se esforça. Bacana, bacana, né? Então, aquele nerd estava namorando a vizinha, que era um mulherão, mas que não tinha as questões, digamos assim, culturais e financeiras que ele tinha, mas, ou seja, um completava o outro. Então, os valores, queridos, vamos buscar, pensei que eu tinha esmagado um bichinho, vamos buscar nas nossas relações afetivas, nos abrir, mas vamos ser mais seletivos, né? Às vezes, é como eu brinquei outro dia aqui, bate a Julia Roberts bate aqui na minha porta e fala assim, e ainda trouxe mousse de chocolate. Eu vou falar, por favor, entre que a casa é sua. Mas depois de 10 minutos de conversa, eu vejo que a Julia Roberts, dentro, ela tá mais para bruxa da Cinderela do que sei lá para qual personagem de qual história da Disney. Então eu falo, nossa, o mousse de chocolate estava legal, foi um prazer te conhecer, mas por favor, pode sair. E ela falando, mas por quê? Eu falei, porque está quase dando meia-noite, eu tenho certeza que quando virar meia-noite, em vez de você, sei lá, virar uma abóbora, um ratinho, você vai virar bruxa malvada e eu não estou afim. Então, vamos ser mais seletivos. Não vamos deixar que a nossa carência afetiva faça com que a gente aceite qualquer um que se chegue a nós. Estejamos atentos, vamos nos amar a tal ponto que falar assim, e vamos dizer, eu prefiro estar só do que mal acompanhado. Agora, lembrando também que todas as questões, eu falo isso muito para muitas pessoas, para colocar tudo que é importante, o que ela espera num homem, numa mulher, mas que dê os valores corretos. Dê os valores corretos a cada uma das questões, lembrando que são variadas as questões e não há questão de julgamento. Eu vou dar um exemplo muito clássico, que ocorre e muitas pessoas julgam demais. Vejam bem, às vezes uma pessoa, seja homem ou mulher, teve muita dificuldade na infância na área financeira, tá certo? Teve muita dificuldade na área financeira na sua infância e quando cresce, por ter passado por extrema dificuldade, a moça, vamos colocar mais na moça, ela vai sentir necessidade de uma segurança financeira ao seu lado. Então ela vai buscar inconscientemente, muitas vezes, um parceiro, um homem que tem uma estabilidade financeira. Às vezes ela passou necessidade, às vezes essa moça passou fome na infância, e o mais importante para ela não é beleza. O mais importante para ela, o mais importante vai ser segurança financeira. E às vezes então as pessoas julgam, ela é interesseira, se casou com ele porque ele é feio, mas ela se casou com ele só pelo dinheiro. Vamos parar de julgar, pessoal. Claro que tem pessoas que elas sim, elas se perdem por causa da questão do dinheiro, mas eu estou dando esse exemplo porque é muito clássico, nem sempre vai ser isso. Às vezes a moça vai casar com um homem que tem uma posição financeira, então a moça é bonita e o homem não é bonito, mas ele tem uma boa posição financeira. Para ela aquilo é importante, não é que ela seja interesseira, é que para ela aquilo representa segurança. Às vezes moças vão preferir homens mais velhos, porque igualmente para ela, uma pessoa com mais vivência, com mais experiência, com mais maturidade de vida e, quem sabe, consequentemente espiritual, ela vai se sentir mais segura do que às vezes com um cara que para ela não dá segurança. Então, é importante que a gente não julgue. Cada pessoa vai dar valor no que for importante, mas sem dúvida alguma, os valores mais importantes, queridos, não vamos nos esquecer, são os valores morais e espirituais. Intenta ser fiel aos teus sentimentos bons e não temas o mal. Olha que frase linda. Intenta ser fiel aos teus sentimentos bons e não temas o mal. Outro dia eu fiz um post sobre isso, né? Eu não sei o que eu falei. Continua fazendo bem que o mal uma hora se cansa. Eu fiz essa postagem sim, algum dia desses aí. Ela continua.
Estás na terra em processo de prova ou de expiação, a fim de alcançares a felicidade relativa que está destinada. Se abrires o coração ao amor, o amor te facultará harmonia e saúde. Saindo do isolamento a que te entregas, encontrarás a fonte vitalizadora para retemperares o ânimo e fortaleceres os sentimentos de nobreza. Mais à frente, ela diz... Peraí que tem um bichinho aqui, gente. Peraí. Espera que eu não quero passar o dedo para não matar. Não sei se ele saiu ou não, mas tomara que ele tenha saído. Acho que saiu. Olha o que Jona nos diz agora, a respeito da saúde. À medida que ames, mais experimentarás organicamente o fenômeno da vasodilatação, facilitando a irrigação da bomba cardíaca. Olha que coisa impressionante que Jona nos diz. A alegria de amar renovará as tuas células sob o estímulo de substâncias fomentadoras do equilíbrio, que fortalecerão o sistema imunológico, evitando contaminações perniciosas. Já foi comprovado isso do coronavírus. A pessoa com baixa imunidade, ela tem mais facilidade de pegar o coronavírus. A emoção do prazer de amar se dilatará por todo o organismo e conhecerás a felicidade que independe de posses e de projeções sociais, em internas reações em cadeia, que te conduzirão para as vitórias sobre as vicissitudes e circunstâncias aziagas, ou seja, circunstâncias difíceis. E os bichos estão subindo aqui pela minha perna. Então, vejam só, o amor, ele faz com que a gente tenha mais facilidade, tenha mais saúde, consiga ter mais forças para encarar os próprios desafios que a vida nos traz. Segue sempre em frente, amando e ajudando a todos, sem exceção. O amor opera milagres, e o maior de todos é a felicidade que propicia aquele que o vitaliza. Ou seja, quanto mais você ama, mais feliz você se torna. Todo o universo é um poema de harmonia, mesmo no aparente caos que se apresenta em alguns momentos, exaltando o amor de Deus. E, de novo, essa semana, eu fiz uma passagem sobre isso, que eu acho que foi ontem. Mesmo no caos aparente, o Cristo está no comando. Foi uma mensagem que o amigo da espiritualidade nos trouxe há muitos anos atrás, e nós jamais nos esquecemos disso. Então, vejam só, eu li há pouco alguma coisa de uma passagem que eu fiz essa semana, de uma postagem, e agora a postagem que eu fiz ontem, e estava aqui. Por incrível que possa parecer, mesmo no aparente caos, ou como eu fiz na postagem de ontem, mesmo no caos aparente. Agora, o mais importante é o que ela vai falar agora na última frase. Vamos prestar atenção no que ela fala na última frase do capítulo. Ser saudável amando, e experimentarás a felicidade relativa que te está destinada na terra. Por que relativa, queridos? Porque nós estamos em um mundo de provas e expiações. Então não tem como a gente ter uma felicidade plena vendo o mundo como nós ainda nos encontramos. Então felicidade plena não tem, mas essa felicidade relativa, sem dúvida, existe. Mas mais ainda, a paz de espírito, isso com certeza. Agora, olha o que ela fala. Ser saudável amando e experimentarás a felicidade relativa que te está destinada na terra. Presta atenção agora. Alterando o teu mapa existencial de provas e expiações, tornando-te mais pleno e tranquilo no rumo da libertação total. Eu vou fazer eu não trouxe minha caneta. Eu vou anotar isso aqui, eu vou fazer uma postagem sobre isso. Olha o que ela está falando. Que quanto mais você ama, mais você vai se tornar feliz e que você pode alterar o teu mapa existencial de provas e de expiações. É como eu sempre digo, semana passada eu fiz uma postagem sobre isso e algumas pessoas me perguntaram, mas eu posso alterar o meu destino, o meu planejamento reencarnatório? Mas é óbvio que pode. Depende de mim. Depende de você. Nós sermos mais felizes e
mostrarmos para Deus, para o Cristo, para a espiritualidade que nos cerca, que nós já temos condições de aprender pelo amor. Então, quanto mais eu amo, ou seja, quanto mais eu altero a minha conduta da minha existência para o amor, para fazer o bem, mais eu trago para mim a paz de espírito, esse patrimônio da minha alma. E quanto mais eu tenho isso, mais a espiritualidade vê. Poxa, o Jack ele não precisa mais sofrer. Ele já consegue aprender pelo amor. Ele não precisa mais passar por essa dor, que é a prova, ou por esse sofrimento, que é a expiação. Ele já consegue aprender pelo amor. Esse é o grande segredo da vida, queridos. Uma das lives a gente falou muito sobre isso, e hoje, de novo, o João está nos trazendo essa informação. Pode ser leve. Queridos, é para ser leve. A minha existência pode ser mais em paz, mais tranquila, mais feliz, mais saudável. A tua também. Eu contei para vocês, né, semana passada, sei lá quando, que eu estava fazendo todo o check-up, e eu fiz o check-up, o meu check-up anual que eu fiz, e o meu médico, que também é meu amigo, ele chegou para mim e falou assim: na tua idade, que eu estou com 20 e poucos anos, vocês sabem, né? Acabei de fazer agora 22, ele falou: na tua idade, não sei de um cara mais saudável que você. Então, terminei meu último check-up foi agora na última segunda-feira, a despeito das injeções de corticoide por causa da coluna, porque foi um mau jeito, não é propriamente minha saúde orgânica como um todo. Então, é isso. Nós podemos, queridos, ter uma existência, uma vivência mais tranquila, mais em paz, mais plena. Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Bom mestre, que deveria eu fazer para herdar a vida eterna? Ama. Que deveria eu fazer para adentrar no reino dos céus? Ama. Qual é o maior mandamento? Ama. Sempre o amor, queridos. Então vamos nos permitir amar. Vamos, a despeito dos traumas que a gente tenha sofrido, seja dessa, seja de outra existência, a despeito das relações abusivas que você possa ter entrado, a respeito das decepções amorosas, a respeito das traições que você, homem ou mulher, possa ter enfrentado. Abra sua armadura. Retira a sua armadura. Larga a espada. Larga o escudo. Você não precisa atacar, você não precisa se defender, você não precisa estar fechado para o amor. Permita-se amar. Por favor, acredite. Por favor, entenda e acredite. Os diamantes são raros, mas eles existem. O amor também, queridos. Acredite no amor. Faltando 1 minuto e meio para terminarmos a primeira parte da live. Lembrando então que nós, com 1 hora de live, encerramos essa live, baixamos o vídeo para o IGTV, e aí às 9h05, às 21h05, retornamos com os comentários abertos para abrirmos para perguntas e respostas. Na quarta-feira foi riquíssimo o nosso estudo, assim como toda semana nos estudos de Hamed e de Joana de Ângeles. Os estudos são essa troca que nós fazemos na segunda parte da live foi riquíssima. E para os que não ficarem, nos vemos na segunda-feira, na live que temos toda segunda no Despertar que Cura, com a nossa querida e amada da Leandra. Eu não sei ainda direito qual vai ser o tema, mas é isso então, queridos. Vamos então fazer a nossa prece para que possamos então encerrar essa primeira parte da live. Muitos amigos espirituais hoje aqui presentes, porque essa live sem dúvida é de grande importância. O amor é a lei maior que rege o universo. O amor, portanto, deve ser a lei maior que rege a cada um de nós. Deus é amor, já nos disse João. Vamos nos permitir amar e ser amados, mas para termos uma vida mais em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Gratidão, Mestre Jesus, por essa live. Gratidão por esse estudo. Gratidão pelas palavras de nossa irmã veneranda, a venerável Joana de Ângeles. Gratidão pelo nosso irmão Divaldo Pereira Franco, que psicografou tantas obras que nos auxiliam tanto, Senhor, a nós nos tornarmos pessoas melhores,
expandirmos a nossa consciência, nos transformarmos e assim nos aproximarmos mais de Ti e termos na nossa vida a Tua paz e o Teu amor. E é com esse sentimento imenso de gratidão, Senhor, que damos então por encerrado a primeira parte do nosso estudo de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja. Queridos, gratidão, gratidão, gratidão imensa a todos. A paz que existe em mim, eu desejo do fundo da minha alma e eu dedico a cada um de vocês, queridos. Muita paz, muita paz. Já voltamos.